Peço que, se ainda estiverem de pé, por favor, que retomem os vossos lugares. Vamos dar início ao painel. A mesa redonda Jovens Interpelam Partidos Políticos. Este painel é particularmente importante por aquilo que já tivemos vindo a falar. Quem esteve aqui um pouco mais cedo teve a oportunidade de ouvir a minha última comunicação justamente sobre os produtos deste projeto ao nível da juventude. E aquilo que concluímos e que reafirmamos é a importância do trabalho intergeracional e da aproximação dos jovens à vida democrática, cívica e participativa. E é disto que se trata este painel, sobretudo. A aproximação dos jovens ao poder político, para que se construam políticas públicas e medidas legislativas que nos aproximem de uma defesa integral e eficaz dos nossos direitos humanos a não sermos prostituídas. Para a juventude em específico e para nós jovens, tivemos a oportunidade de ouvir a Teresa falar especificamente o tipo de ambiente em que vivemos, a cultura hipersexualizada, de mercantilização dos nossos corpos, que envolve sobretudo as nossas gerações de forma particularmente visceral e particularmente cruel, e há uma necessidade de combate a essa narrativa que se exige ao movimento feminista, às organizações da sociedade civil e sobretudo às organizações de mulheres. Nesse sentido, vou dar início a este painel, sem mais demoras, e vamos começar justamente pela Maria João, que terá algo a dizer-nos, não exatamente o que ela imagina. Eu sabia que era eu. Posso? Eu acho que consigo falar. Consigo falar sem microfone? Não. Desculpem. Boa tarde a todas. E ao Diogo Figueiredo. Tenho muita pena, só para se lamentar, acho que lamentamos todas que não esteja aqui o Bloco de Esquerda. Era uma peça fundamental deste diálogo e deste xadrez. É um partido que tem... Não sei quanto tempo tenho, avisa-me, por favor. É um partido que tem posto particularmente o tema da prostituição na agenda mediática, portanto, para mim seria uma oportunidade, e acho que para todas, uma oportunidade importante de interpelação. Portanto, aquilo que tinha, o conjunto de perguntas que tinha para lançar, acho que não tem alternativa a não ser torná-lo uma reflexão conjunta, a que espero que o Bloco de Esquerda responda futuramente. E tinha inicialmente um tema que me é muito caro, não sei se estão a ouvir uma senhora a levantar-se, um tema que me é muito caro, o tema do consentimento sexual e da liberdade sexual, e este era um ponto importante que eu gostaria de dirigir ao Bloco de Esquerda e a todos os presentes e a todas as presentes. Quando nós pensamos e falamos em consentimento sexual, gostava muito que nos perguntássemos sobre o que é que falamos afinal, sobre o que é que isto quer dizer, este consentimento. Parece que é um termo de imediata apreensão. Felizmente nunca falámos tanto de violência sexual e de consentimento sexual como agora, depois da era do Me Too, mas parece que este termo é autoexplicativo e não é. Fica muita coisa por dizer. E a minha pergunta aqui, a minha primeira pergunta seria precisamente neste sentido. O que é que falamos quando falamos de consentimento? Falamos de entusiasmo, falamos de reciprocidade, falamos de mutualidade, falamos de plena aceitação, plena vontade, falamos de prazer mútuo ou falamos de uma mera resignação? E de uma mera resignação por parte de quem tem menos poder ou nenhum poder. Porque é a partir daqui que construímos toda a retórica, todo o discurso e todo o movimento em torno da liberdade sexual. Temos de ter o padrão, o standard e o conceito basilar pelo menos definido, e temos de estar de acordo quanto a isto. E o Bloco de Esquerda, que tem um legado político e que eu reconheço e que penso que todas reconhecemos aqui em torno da liberdade sexual e da liberdade sexual das mulheres e contra a violência contra as mulheres, com reivindicações em torno da educação sexual, de tornar o crime de violação um crime público, com todo o discurso e a mobilização associadas a este reconhecimento. Como é que depois nos bastamos com o conceito de consentimento, que é um consentimento comprado? Como é que nos bastamos com o conceito de consentimento, que é mera resignação, que é mera capitulação, que é mera aceitação quando não existe alternativa? Isto significa que existem duas classes de pessoas e duas classes de mulheres, aquelas que não têm poder e, portanto, não vamos exigir e não vamos pedir que elas estejam plenamente investidas e que estejam em relações recíprocas e verdadeiramente iguais e verdadeiramente livres. Que existem duas classes de mulheres e que existe o consentimento que se compra a uma classe de mulheres. E isto não é aceitável. A liberdade é para todas. A liberdade sexual não é negociável, não é comprável e não pode ser capitulada. E este era o meu primeiro ponto. Nós queremos
queremos muito mais do que consentir. E isto não nos basta. E é para todas. A liberdade sexual é para todas. E depois, tinha uma segunda pergunta, agora também uma reflexão. Eu também reconheço que o Bloco de Esquerda é um partido, e acho que todas reconhecemos, tenhamos maior proximidade ou maiores diferenças, todas reconhecemos que é um partido com um discurso público e uma análise política muito centrada nas desigualdades sociais, nas desigualdades étnicas das mulheres migrantes, muito centrada na desigualdade entre homens e mulheres, que tem esse legado político e essa matriz de análise. Como é que isto é compatível e é articulável com um discurso absolutamente individualista, absolutamente neoliberal, que toca e aborda a escolha e a agência como um fenómeno absolutamente atomizado e restrito num vácuo social onde estas forças não se jogam. Como é que isto é articulável? Por favor, eu gostaria de uma explicação, porque para mim é uma absoluta contradição, uma insanável contradição. Fica ao desafio. Eu tenho muita esperança que o Bloco, uma vez que não tem posição pública ainda assumida, não teve uma proposta em torno da prostituição nas últimas legislativas, portanto tenho muita esperança que este seja um diálogo ainda em processo, ainda em curso, ainda aberto. E temos muita esperança que se juntem a nós e que não cedam que não haja semi-análises, não é? Porque eu lembro-me de ver discursos. Quando estava a preparar agora este conjunto de perguntas, lembro-me de ver discursos em plataformas do Bloco de Esquerda, discursos que têm projeção mediática, imensa projeção mediática, em torno da escolha e, mais do que em torno da escolha, que plasmam todas estas assimetrias de que falámos aqui e que agudizam e espelham, é uma lupa, como dizia a Diana, hoje de manhã, acho que foi no documentário, não foi a Diana, que era uma lupa de todas as desigualdades. E é uma desigualdade, isto foi dito ao longo do painel, é uma desigualdade particularmente gritante entre homens e mulheres. E a minha pergunta é, esta é mais uma contradição insanável. Como é que nós combatemos o sexismo? Como é que nós não o admitimos na esfera pública, na publicidade, nas representações dos média? Como é que o combatemos em todas as frentes? E depois dizemos, se é para o sistema de prostituição, nada disto se aplica. Como? E eu gostaria de ler aqui, desculpem, pisei a máscara, e para ilustrar aquilo que estou a dizer e da forma gritante como há contradições no discurso e como, se em coerência queremos defender os direitos das mulheres, só podemos ter uma posição absolutamente inalienável na questão da prostituição. Nós não podemos ser a favor da compra do sexo, nós não podemos ser a favor da banalização da violência sexual, nós combatemos-la em todas as frentes. E combatemos o sexismo em todas as frentes. E gostaria de aqui ilustrar a minha perplexidade e aquilo que estou a dizer face ao que me parece ser um duplo padrão em como o sexismo é absolutamente higienizado e admitido de uma forma que não seria em nenhuma outra esfera, em nenhuma outra instância. E passo a citar, gostaria de citar, porque é uma das vozes com maior projeção em torno da prostituição do Bloco de Esquerda, que muito lamento não ter aqui, porque gostaria muito de receber as respostas. E estas críticas, espero não ser mal interpretadas, são críticas construtivas e são apelos ao diálogo. Mas gostaria de dar um exemplo de algo que nós não aceitaríamos em qualquer outra instância. De uma das vozes, repito, com maior projeção nesta temática, Alexandra Oliveira, que é professora da Faculdade da Universidade do Porto e que é uma figura com destaque no Bloco de Esquerda nestas matérias, e ela, numa entrevista ao DN, intitulada A Prostituição é uma Escolha, de 2009, eu passo a citar: a probabilidade de abandono é mais elevada quando começam a ter, as mulheres na prostituição, subentende-se, alguma idade, que por cansaço, quer por cansaço, quer porque, à medida que envelhecem, deixam de ser tão apetecíveis e o seu rendimento diminui drasticamente. E eu quero perguntar com toda a honestidade como é que nós falamos de mulheres nestes termos, de nos tornarmos menos apetecíveis, e isto passa absolutamente em claro e não passaria em qualquer outro contexto. Muito obrigada. Pronto, como já ficou claro, a deputada Beatriz Gosmes Dias não teve possibilidade de estar aqui hoje. Deixaremos as interrogações
para futuros diálogos. Ainda assim, se alguém tiver alguma coisa a dizer, algum comentário, pode colocar. Teremos até um total de 3 comentários por cada pergunta colocada a cada representante político. Portanto, se alguém tiver alguma coisa a queira dizer sobre a excelente comunicação da Maria João ou sobre ou também para deixar uma interrogação ao Bloco de Esquerda sobre esta matéria. Não? Se ninguém tiver, passamos então. Queria fazer um apontamento que é, não quero falar pelo Bloco de Esquerda porque não faço parte do partido e não me arriscaria, mas uma coisa que se vê muito em partidos de esquerda como o Bloco, em outros países também, é uma ideia, eu diria até um idealismo, não uma ideia, de que a regulamentação e a profissionalização da atividade é necessária para dar poder de mobilização para as mulheres. Ou seja, de que a partir do momento em que se regulamenta, elas terão, então, a possibilidade de se organizar em sindicatos. E o único comentário que eu quero deixar é: mulheres na prostituição que se organizam em sindicatos e na possibilidade de fazer greve para melhorar suas condições, fazem greve contra quem? Proxenetas ou contra o Estado? Porque elas não são funcionárias públicas. E proxeneta, pelo amor de Deus, né, minha gente? Enfim. Obrigada, Aline. Assim sendo, se não tivermos mais nenhum apontamento, eu passo a palavra à Neuza Souza, que vai colocar uma questão à deputada Mariana Silva. Boa tarde a todos, espero estar em excelente forma como a minha colega Maria João esteve. Fiz a minha pergunta, está escrito, mas antes de dirigir a minha pergunta à deputada, podia só repetir o seu nome? Mariana Silva. Mariana Silva, peço desculpa. Gostaria só de deixar uma reflexão que acho super pertinente depois de receber o convite para estar aqui presente e que faz todo sentido nós pensarmos disso quando saímos daqui. Antes de receber o convite para estar presente cá hoje, eu era a favor da legalização da prostituição. Passo a explicar porquê, porque não tinha conhecimento, não tinha conhecimento sobre as consequências da legalização, não tinha conhecimento nem tem uma discussão pública aberta às pessoas que realmente importam, que são as pessoas que que correm o risco de irem para este caminho ou que estão inseridas nesse caminho. Acho que nós pensamos, quando eu cheguei cá, cheguei muito tarde, olhei para a plateia, olhei para as pessoas que estão presentes e pensei: estamos aqui a falar para quem, afinal, não é? Estamos aqui a discutir para a vida das pessoas que interessam ouvir o que estamos a discutir, mas elas não estão cá. No Parlamento não têm acesso a esse tipo de discussões, nas escolas não têm acesso a esse tipo de discussões, nos meios onde estão inseridas não têm acesso a esse tipo de discussão. Então, até que ponto é importante nós refletirmos isso aqui entre nós, pessoas que já têm conhecimento e têm as suas ideais sobre os temas que estão a ser debatidos aqui, quando esses temas não são debatidos nos lugares que realmente importam. Antes de vir cá hoje, perguntei ao meu colega: és a favor da legalização da prostituição? Ele disse-me: sou sim, e vou-te explicar porquê. Neuza, não estou por dentro da discussão, não tenho conhecimento, mas por aquilo que eu sei, acho que as mulheres se legalizarem a prostituição em Portugal, as mulheres que prostituem-se, não é? Elas terão mais direito, poderão descontar, se acontecer alguma coisa, elas poderão queixar, coisa que não acontece atualmente. E eu disse: olha, querida, que eu também pensava o mesmo, mas só depois de eu começar a estudar e a pesquisar sobre a respeito é que eu cheguei à conclusão que não é bem assim. E eu penso: ok, estamos aqui a discutir isso muito bonito, como depois vou questionar a deputada Mariana. É muito bonito no papel, as coisas estão escritas, muito bem escritas, estão muito bem pensada, articulada, mas só que em termos de prática, tanto na promoção dessas leis que já estão implementadas há mais de 8 anos, como na divulgação das leis, nada está a ser feito. Os jovens não têm acesso a essas informações, muitas vezes por falta de interesse, mas a verdade é que as discussões não são feitas nos lugares que deveriam ser feitas. E então é um apelo que eu peço às pessoas que estão aqui presentes que tornem plural mais esses tipos de discussões, que não fechem tanto para as pessoas que já têm esse tipo de informação,
porque tal como eu, Neuza, que não sabia, também culpa minha, poderia ter pesquisado, mas a forma como transmitem informações nas notícias não corresponde à realidade. É preciso fazer pesquisa para entendermos, e se nós não tivermos acesso a essa pesquisa de forma tão fácil, não é? Porque culpamos os mídias, mas o que é que nós temos feito que é para ir contra o que os mídias dizem? Pronto, esse aqui é só um apelo que eu gostaria de fazer antes de reler a minha pergunta. Peço desculpa. Começam por definir tanto na moção sectorial aprovada na vossa 14ª Convenção em 2018, como agora na proposta do projeto de resolução, medidas de prevenção e combate à exploração na prostituição, que a prostituição é uma forma de exploração das pessoas prostituídas, um atentado à dignidade humana e uma violência dos direitos humanos, e que são contra toda e qualquer forma de exploração de pessoas, uma vez que consideram tal como a Constituição da República Portuguesa um atentado à dignidade e violação dos direitos humanos. Como constataram, e muito bem, a resolução da Assembleia da República que tinha uma série de propostas e nela corroborava a criação de um plano de combate à exploração na prostituição, plano este que fracassou completamente. Os Verdes, em 2018, também propuseram-se a criar algumas medidas para tornar mais eficazes a resolução da Assembleia da República. O facto é este que, passados 3 anos desde a apresentação dessa moção, nada foi feito. Gostaria que explicassem como pretendem tornar esta resolução, que acabaram de submeter no dia 28 de setembro de 2021, aplicável, e que medidas tomarão caso a resolução seja chumbada pela Assembleia da República. De igual modo, gostaria que explicassem o que difere o atual projeto de resolução que apresentaram recentemente, que acabaram de submeter, da anterior. Qual é a diferença entre essas duas resoluções? E como é que vão tornar eficazes, né? Uma vez que há 8 anos atrás foi apresentada a resolução e as medidas só estão escritas e nada fizeram. As novas medidas de prevenção e combate à exploração na prostituição serão implementadas e de que forma vão executá-las? Quero que expliquem como é que vão executar, porque no vosso plano, pelo aquilo que eu li, não falam em termos de combate, mas não dizem de concreto o que é que vocês vão fazer, em termos se vão criar alguma instituição, que tipo de medidas públicas. Gostaria que explicassem mais nesse sentido, ou que tornasse mais claro, porque eu sinto que não está tão claro. Pronto, é basicamente isso. Obrigada Neuza, obrigada também à plataforma por nos ter convidado para estar cá hoje e para fazer parte desta discussão e desta reflexão. Acho que por tudo o que já foi dito só neste painel, a discussão é precisa, a reflexão é necessária e quanto mais discutimos, mais conclusões tiramos e conseguimos chegar a um caminho comum de luta contra a violência do ser humano e este tipo de exploração sexual. Tentando responder, mas não indo diretamente às perguntas, mas tentando responder qual é a posição dos Verdes, nós não conseguimos separar o que acontece no dia-a-dia, o que acontece na nossa vida, na nossa sociedade em geral, daquilo que é o problema da prostituição. Passo a explicar. Os salários baixos, a precariedade, a falta de educação sexual nas nossas escolas, o tráfico humano, tudo isto é um conjunto de questões que necessita de ser pensada e trabalhada para podermos depois chegar a este caminho que é o fim da exploração sexual das pessoas, ou o tráfico de pessoas. Nós precisamos de tornar a vida das pessoas mais fácil, torná-la de alguma forma justa socialmente, para que ninguém tenha a necessidade de procurar estes caminhos.
E por isso é necessário e daí os nossos projetos de resolução, também fazer este caminho de primeiro de um plano que se possa perceber onde é que estas questões, porque nós não podemos falar de prostituição em Lisboa que é igual à prostituição em Bragança, ou que é igual à prostituição no Algarve. É óbvio que aquela questão que nós ouvimos em Bragança há uns anos eram também mulheres imigrantes, muitas delas, e eu acho que é transversal a todo o país. Mas nós não podemos simplesmente olhar para esta questão de uma forma igual, porque não é. O que as une, no fundo, ou a maioria daquilo que vamos sabendo dos estudos que são feitos, é a pobreza. É a falta de dinheiro para pôr comida na mesa, é a falta de dinheiro para alugar uma casa, é a falta de dinheiro para cuidar dos seus filhos, para dar uma vida melhor aos seus filhos. E por isso, o que une estas mulheres neste que é um caminho que nós sabemos que não é dignificante e que não respeita os direitos humanos de cada um, de mulheres e homens, são questões de pobreza, são questões de falta de justiça social. E nós podemos dizer que a Segurança Social deveria ter mais projetos, deveria estar mais empenhada, que o IFP podia ter mais projetos também de formação, que podiam estar mais envolvidos, que todas estas associações que estão envolvidas e que ajudam as mulheres, que têm um papel importantíssimo, mas que necessitávamos, isso sim, de ter uma base de sociedade mais justa socialmente. E a partir daí é que, se calhar, se todos tivéssemos direito a um emprego que não seja precário, se todos tivéssemos direito a um salário digno, se todos tivéssemos direito à habitação, todos estes direitos que estão consagrados na Constituição, quem é que procuraria a prostituição? Esta é que é a questão. É que nós estamos a dizer, nós podemos pôr em cima da mesa a liberdade, não é? A liberdade de usar o meu corpo e de fazer dinheiro com o meu corpo. Podemos pôr em cima da mesa. Mas se eu tivesse condições económicas, se o meu país, que muitas vezes, eu gosto muitas vezes de usar aquela música dos chutes, não é? Eu queria ser astronauta, o meu país não deixou. Se o meu país me desse as condições para eu ser quem eu quero ser, eu não procuraria este caminho, ou procuraria? Esta é que é a questão. É se nós tivéssemos condições sociais que não sejam degradantes, que nos permitam ser quem queremos ser, e mulheres, homens, será que alguém procurava este caminho? Por isso, é preciso, sim, políticas para ajudarem as pessoas, as mulheres, as pessoas que estão na prostituição a sair. É preciso perceber como é que se pode pegar e torná-las mais resistentes e fazer com que elas comecem a acreditar de novo nelas e nas suas capacidades, mas é preciso, sobretudo, criar condições para que ninguém caia nesse caminho, para que ninguém sinta essa necessidade. E isto também é um dos projetos dos Verdes, que é a educação sexual nas escolas, porque aquilo que nós vemos é a valorização do corpo, da imagem, de todos temos que ter aquele estereótipo de que todos temos que ser loiras e magrinhas e andar nas passarelas, e todos temos que saber andar de tacão alto. E todos os jovens estão muito virados para o Instagram, a fotografia do Instagram, que eu acho que no painel anterior, que era a pergunta que uma senhora fazia, que é, eles até nem pagam, eles levam a restaurantes, levam a bons hotéis, que é para o Instagram, é para eu vivo isto, eu vivi isto, eu tive direito a isto. E aquilo que nós falávamos há uns anos, eu sou do lado de cima do Minho, do trabalho infantil, que nós falávamos do trabalho infantil e que foi feito um enorme esforço para tirar aquelas crianças daquela exploração, mas aquelas crianças naquela altura não tinham acesso ao que as crianças pobres hoje têm, que é ver na televisão e também querem. Têm acesso à internet nas escolas, ou muito precária nas escolas, e também veem o que os outros têm e também querem. E muitas vezes este caminho que é necessário fazer-se de justiça social é também um caminho que tem que se fazer nas escolas de educação sexual. A Ecolo Jovem
Juventude dos Verdes fez uma campanha em 2019 por todas as escolas, por grande parte das escolas do nosso país, e a conclusão a que chegamos é que a maioria das escolas não tem educação sexual. Não tem enfermeiros, não tem psicólogos, não tem técnicos, não estamos a ensinar os nossos jovens a saber lidar com o seu corpo, a saber que não são objetos sexuais, que têm direito ao prazer, que não estão limitados por serem homens ou mulheres, que não têm que ser discriminados pelo seu género, que existe todo um outro mundo e que podem ser respeitados também nestas opções. E por isso este caminho que tem que ser feito é muito para além da discussão central só de quem está hoje na prostituição. O que nós precisamos é de ganhar estrutura para que ninguém caia neste caminho. E isso eu acho que essas respostas não faltam, porque nós lutamos todos os dias para que o salário aumente, nós lutamos todos os dias para que Portugal tenha uma saúde mental mais desenvolvida. Como é que nós tiramos as pessoas da prostituição se depois queremos lhes dar psicólogos, psiquiatras, acompanhamento para que possam ganhar força e possam deixar de pensar que são um lixo? Porque muitas vezes isso que nós lemos e ouvimos das pessoas que estão na prostituição, se não há. Se os centros de saúde não têm psicólogos, se as escolas não têm psicólogos, se no Serviço Nacional de Saúde a nossa saúde mental é o parente pobre. Nós não podemos querer programas e planos que depois na sociedade e aplicados não se consegue, porque as estruturas não estão preparadas para dar continuidade a estes planos e a estes programas e a todos estes estudos que são feitos e bem, e que nos levam a esta reflexão, mas que depois nós queremos dar caminho e não conseguimos porque a sociedade não nos responde. Porque a estrutura da saúde não nos responde, a estrutura da segurança social não nos responde, porque há estes planos, eu só consegui ouvir um bocadinho do painel anterior, mas há estes planos de emprego aqui, no Porto, no máximo, em Coimbra, mas no resto do país, quem é que consegue aceder a estes programas? Há casas de abrigo para as mulheres da violência doméstica espalhados pelo país, não há em todo o país, e a violência doméstica não existe em todo o país. E essas mulheres não conseguem sair porque não têm esse apoio. Há municípios que também têm estas estruturas, mas não são todos os municípios. Nós estamos à espera que os municípios estejam sensíveis a estas questões. E não podemos continuar à espera que quem está à frente do poder esteja sensível à questão. Temos é que exigir que estas estruturas existam, que estas estruturas sejam reforçadas com profissionais, com planos, com cabeça, corpo e membro, para podermos realmente pôr todos estes planos em prática. Não podemos andar... Estou mesmo a terminar. Não podemos andar a tratar do tráfico por um lado, da educação sexual por outro, da prostituição por outro. Precisamos é de consolidar as estruturas e depois aplicar todas estas questões e estas reflexões. Eu vou na onda. Obrigada, não se preocupe. Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém tem uma questão? Sim. Olá a todas. Desde já queria agradecer à PPDM que tem ao longo dos últimos anos continuado intransigente na luta pelo abolicionismo em Portugal, e agradecer também a presença de todas as senhoras deputadas que se juntam hoje a nós. A minha questão prende-se com agradecendo todas as iniciativas que o PEV já tem feito. Eu sou da opinião que, sem querendo tirar importância à questão económica, porque nós sabemos que a pobreza é o maior fator que leva as mulheres à prostituição, a verdade é que não se trata apenas de uma questão de precariedade. Os homens também são pobres e nós não temos homens na prostituição como temos mulheres. Um homem pobre não tem de recorrer à prostituição da forma como uma mulher tem.
Portanto, eu creio que a discussão não se pode cingir a este lado, e que tem de ser abordada também em termos da socialização, do entendimento do corpo da mulher como de domínio público, e que, apesar de toda a importância que é a questão económica, da qual não tiro qualquer, não quero retirar valor, acredito que temos de ir além e não nos cingirmos a essa questão. E porque a verdade é que também os homens que compram sexo não são apenas os homens ricos, não são apenas de uma classe social alta, não são apenas os burgueses e os capitalistas, são também homens de classe trabalhadora que recorrem à compra de sexo, aproveitando-se da fragilidade acrescida que as mulheres da sua classe estão sujeitas por razão do sexo. E a minha questão, que eu gostava também de alargar à senhora deputada Sandra Pereira, por serem os dois partidos com assento parlamentar que são assumidamente abolicionistas e que entendem a prostituição como exploração, eu queria questionar por que motivo ainda não avançaram a pedir a criminalização do comprador, tendo em conta que este é um claro fenómeno de dominação masculina sobre a classe feminina, e não apenas uma questão que se vai combater em termos de direitos laborais, salários, que, mais uma vez, não quero retirar importância, mas eu acredito que a luta tem de ser feita nas duas frentes e que é necessário reconhecer o papel do homem neste fenómeno e, portanto, deixo a minha questão de porque é que ainda não avançaram com o modelo nórdico na Assembleia da República. Obrigada. Eu não... Peço Obrigada, desculpa que eu não apontei... Ainda há mais? Sim, obrigada, Lúcia. Eu vou pedir só se mais alguém tiver alguma questão neste âmbito para as colocar agora, e a senhora deputada terá a oportunidade para responder no final. Como a Lúcia alargou a questão, à deputada Sandra também se calhar fará sentido ter uma resposta, e provavelmente passaremos diretamente então para uma ordem que não era a que eu tinha planeado, porque fará mais sentido para as respostas a ficarem agregadas. Mas alguém tem alguma questão neste âmbito para a senhora deputada? Não? Pronto, então se mais ninguém tiver, passo-vos a palavra. Então, os homens também são pobres, é verdade, mas as mulheres são mais pobres que os homens. As mulheres continuam a ganhar menos que os homens, a fazer as mesmas coisas. As mulheres continuam a não ter acesso à educação da mesma forma que os homens. E tudo isto, e mesmo essa questão do corpo da mulher ser um objeto para vender carros, para vender tudo e mais alguma coisa, vem da educação. Porque se nós proibirmos hoje que o corpo da mulher seja usado para publicidade, por exemplo, não adianta se não mudarmos as mentalidades. Se não dissermos aos jovens de hoje que o corpo deles não é para vender produtos. Se não fizermos esse caminho, se não fizermos o caminho da valorização do corpo de cada um à sua medida e dentro de onde estamos, porque depois há outras questões ainda, não é? Que não tem só a ver com a beleza, mas o que nos diz este tornar o corpo da mulher como um objeto é que tem que ser daquele jeito, daquele tipo, e por isso todos vão caminhando com esta ideia de que se formos bonitinhos podemos vender, não é? Depois na prostituição não é isso que se vê, não é isso que não é propriamente o que está depois no mundo da prostituição, não tem só a ver com a beleza. Mas quando nós falamos desta questão económica, tem a ver também com a fragilização das mulheres. Ainda há regiões deste país em que as pessoas acham que as mulheres não devem ir para a universidade, muito menos em 2021, muito menos para fora da sua cidade. Porque a mulher não vai sozinha para fora da sua cidade. Ainda existe isto no nosso país. E enquanto ainda existir esta mentalidade de que o homem pode ir para a universidade por onde quiser e a mulher não, porque é mulher, porque a minha filha não vai para lado nenhum, porque tem 18 anos, ou 17, ou 19, ainda é nova, e não vai para lado nenhum sozinha. E nem tem que estudar.
Não tem, faz o 12º ano, a escolaridade obrigatória e chega. E enquanto esta mentalidade existir, nós também não conseguimos evoluir nas outras áreas. E proibir tem que ter um caminho mais extenso, tem que ter um caminho mais musculado. Nós precisamos de muscular a nossa sociedade, precisamos de informá-la. A Neuza acabou agora de dizer que mudou há muito pouco tempo a sua visão das questões e uma das coisas que disse foi vamos lá para além da televisão, vamos pesquisar para além da televisão. E quantas pessoas é que pesquisam para além da televisão? Quantas pessoas é que se questionam do que veem na televisão e vão comparar se realmente é assim? Se o partido X fez assim, se o partido Y fez assado, que medidas é que tomou, se tomou, não é? A primeira coisa é, aquele partido apareceu é porque os outros não fizeram. Os outros só não apareceram, não é? Por isso, a questão é que antes de proibirmos, antes de tomarmos esse caminho de proibir, de punir, temos que muscular a nossa sociedade, porque não adianta nós estarmos a proibir se depois não termos também um caminho para fiscalizar. Senhora deputada, não é? E por isso há aqui esta questão também que precisa de ser trabalhada. Mas estamos muito atrasados, não por causa deste painel, mas por causa de questões de painéis anteriores. Se calhar eu pedia-lhe que respondesse no final quando a jovem colocar a pergunta e responda às duas juntas. Aliás, se calhar eu vou ter que cortar ou deixar perguntas do público só para o fim se tivermos tempo, porque estamos mesmo muito atrasados e não quero que as senhoras deputadas que vieram aqui de propósito fiquem sem a oportunidade de colocarem as questões. Portanto, assim sendo, eu vou passar a palavra à Catarina Alves, que vai colocar uma questão à representante do Partido PAN, que não é representávamos à espera, mas é deputada Inês Marcial. Boa tarde, muito obrigada por estar aqui presente e queria também passar o meu agradecimento à Plataforma Portuguesa pelos Direitos das Mulheres, particularmente pelo projeto Exit, à semelhança do que a Diana falou durante a sua intervenção. Foi através de uma ação multiplicadora feita por uma jovem que fez parte do programa e através de uma leitura de todos os materiais que o Exit disponibilizou, que eu fiz o meu caminho para ser a abolicionista que agora sou. Portanto, é com muita honra que estou aqui. Vejo como uma responsabilidade estar a participar num projeto que tanto está a dar à sociedade e particularmente tanto está a dar às mulheres. Dirigindo-me à deputada, é de acordo com os programas que os partidos são eleitos e, de facto, o PAN tem considerações de extrema importância sobre a prostituição no seu programa. Aliás, no programa para as legislativas 2019, na secção Igualdade, Inclusão, Respostas Sociais, logo a seguir a Tráfico de Seres Humanos, que eu acho interessante, surge o ponto Pessoas na Prostituição. O PAN começa por referir, e passo a citar, o sistema da prostituição está na interseção de várias desigualdades, seguindo-se uma enumeração descritiva das mesmas, género, etnia e poder económico. Aqui há muito boas afirmações, sendo que eu gostava de destacar: compra sexo quem tem dinheiro, é vendido para sexo quem não tem. Esta afirmação é de extrema importância porque abre facilmente o caminho para discussões sobre o consentimento e sobre a exploração sexual. O PAN foca-se nas medidas de apoio à saída das mulheres prostituídas e tudo parece indicar que faz uma leitura abolicionista da prostituição e refere sem medo a expressões como o crime do proxenetismo e a violência. A verdade é que o programa que o PAN apresentou em 2019 é representativo de muito do que nós defendemos aqui hoje e foi um prazer lê-lo com mais atenção. Aliás, tanto quanto soube, quando esta questão foi discutida no Congresso do PAN, passou até uma moção abolicionista. Porém, falta a consequência deste programa. O PAN mencionou, nomeadamente na audição de peticionários de 4 de junho de 2020, na Assembleia da República, quando receberam a proxeneta Ana Loureiro, que quer ver consagrados, do ponto de vista legislativo, os programas de saída. E estamos num momento particularmente... peço imensa desculpa, vou ter que
abrir aqui, porque eu fiz uma alteração na pergunta devido também ao projeto de resolução que hoje abriram e estou na minha versão anterior. Mas o telemóvel veio-me salvar. Peço imensa desculpa. Voltando onde estava. Pronto, estamos num momento particularmente incerto a nível político, por isso eu vou ter que dividir a questão em duas partes. Na possibilidade de surgir um novo programa eleitoral, podemos contar com o PAN para manter uma mesma estrutura e uma mesma preocupação como mostraram na legislatura anterior, ou poderemos contar com algum tipo de mudança? Até hoje, o PAN ainda não tinha dado entrada a nenhuma proposta. Foi hoje anunciado um projeto de resolução que parece assumir uma linha diferente do abolicionismo que o programa pelo qual foram eleitos parecia apresentar. O termo trabalho sexual é agora usado, algo que é uma impossibilidade à luz da defesa dos direitos humanos. Também se sugere que deve existir uma diferença entre violência sexual e prostituição. A prostituição é uma violência, não podemos falar sobre consentimento quando o sexo está diretamente ligado à subsistência e quando este existe apenas para o prazer de um dos envolvidos, não é recíproco, apenas para o comprador. Esta mudança de expressões diz muito também sobre o entendimento do partido e eu noto aqui uma diferença gritante para a forma como foi escrito o programa. Ouvimos hoje testemunho de uma sobrevivente da prostituição e vimos dados. As mulheres querem sair da prostituição. Indo à parte da proposta que me parece mais importante para as mulheres, gostaria de saber em que moldes querem ver estes programas de saída materializados. Aproveito também, já que estão aqui presentes diversas organizações e representantes com trabalhos e estudos de relevo, para questionar de que modo irá a proposta futura envolver associações de mulheres e os serviços de apoio às mulheres em situação de prostituição. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Catarina, pela questão. Obrigada, Catarina, pela questão e muito obrigada também à plataforma pelo convite para estarmos aqui hoje presentes. Muito boa tarde a todas e também aos poucos homens que aqui estão presentes, cuja presença é fundamental, porque este é um tema que não diz respeito exclusivamente às mulheres, diz respeito também aos homens e é fundamental a vossa presença, porque também estão convocados para, evidentemente, ajudar-nos a resgatar e a retirar as mulheres que estão na prostituição e cujos programas Exit são absolutamente, sem dúvida absolutamente nenhuma, fundamentais. Para além da questão que foi colocada pela Catarina, este é sem dúvida um problema muito complexo. É complexo não só pelos fatores da pobreza, é complexo também pelos fatores sociológicos, pelo patriarcado, e não temos que ter medo de o dizer e de o assumir. A nossa sociedade continua a ser uma sociedade profundamente machista e patriarcal. Nós vivemos isso nas múltiplas dimensões das nossas vidas, mesmo nós enquanto deputadas, e sabemos bem também que a vida política também muitas das vezes empurra as mulheres para um segundo plano. Aliás, eu sou apenas a 5ª mulher em Portugal a ser líder de um partido político, e isto diz muito do estado da nossa democracia, da mesma forma que diz muito nas diferentes dimensões, em particular da dimensão da pobreza e na dimensão social, que é onde mais se faz sentir a discriminação para com as mulheres. E em relação a esta dimensão e esta problemática, eu há pouco estava a ouvir a Maria João falar e de imediato lembrei-me de um estudo do Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento, precisamente sobre a autonomia sexual, em particular sobre o corpo da mulher, e é impressionante pensarmos que em mais de 27 países o estudo nos veio dizer que mais de 50% das mulheres não têm escolha sobre o seu próprio corpo e sobre a sua autodeterminação sexual. E o PAN tem feito um caminho responsável naquela que é a reflexão em torno desta problemática, e daí este projeto de resolução a cautelar uma franja da população que sabemos que é uma franja muito mais residual, ou seja, mais de 90% das mulheres que estão na prostituição não estão por opção.
e nós assumimos isso, e portanto, mas sabemos que há 10%, cerca de 10% da população, nem tanta, que afirma estar por opção. E nesse sentido achamos que deve existir diferentes respostas para as diferentes situações. E sendo mais gritante que 90% da população está de facto porque não quer, e o próprio estudo da plataforma vem dizer que cerca de 88% das mulheres, se tivessem a opção, nomeadamente apoios financeiros, apoios sociais, apoios do ponto de vista da formação, sairiam da prostituição. Para nós é absolutamente prioritário que estes programas Exit existam, mas que sejam programas eficazes e não programas que de alguma forma são manifestamente insuficientes, seja do ponto de vista financeiro, porque, por exemplo, viver abaixo do limiar da pobreza não retira ninguém da prostituição. Um IAS, por exemplo, não é o suficiente para conseguirmos garantir que estas mulheres tenham uma opção de vida e que, para além do apoio a estas mulheres, considerando também que mais de cerca de 86%, e estou aqui a tentar recordar-me os dados do vosso estudo, nos diz também que mais de 86% destas mulheres são mães. Tem que haver também aqui um apoio que não se cinge à estrutura da mulher, mas também à estrutura do núcleo familiar, até para quebrarmos estes ciclos de perpetuação e existirem respostas também que ensinem estas mulheres, não apenas do ponto de vista da autonomia sexual, mas também da autonomia dos afetos e do direito a dizer não, do direito a valorizar o amor, a valorizar a amizade, a valorizar os laços sociais, porque se nós não quebrarmos estes ciclos, se as meninas não souberem dizer não só não, mas também não souberem valorizar o seu próprio corpo e a sua própria identidade pessoal e o seu direito aos afetos, que é algo que em sociedade não se fala com muita frequência, aliás é algo que raramente falamos em sociedade, certamente não vamos conseguir quebrar este ciclo que vai perpetuando até gerações que acabam por estar depois em situação de prostituição. E para nós isto é fundamental e é prioritário. E para isso carece também de investimento. Nós, infelizmente, estamos a ver um contexto político muito conturbado. A questão do orçamento do Estado e do facto de não ter sido aprovado veio pôr aqui em causa até uma série de medidas que estavam já a ser negociadas. Uma das medidas que o PAN, em 7 especialidades, estava a reivindicar do Governo era precisamente que as casas-abrigo garantissem não só a maior cobertura para também as mulheres e os homens que estão em situação de prostituição, mas também um apoio a 100% para as organizações não governamentais, que têm aqui um papel imprescindível e que sabemos que estas respostas estruturais que depois são dadas acabam por a médio e longo prazo estar muitas das vezes apenas a cargo das organizações não governamentais, e isto respondendo também um pouco à questão da Catarina, porque é fundamental que as associações sejam envolvidas, mas que não sejam envolvidas única e exclusivamente como um mecanismo de resposta e de retirada de responsabilidades do Estado. Ou seja, se o Estado tem o dever de dar respostas, quando chama as associações para serem parceiras, tem de chamar as associações numa perspectiva de apoiar a 100% e a médio e longo prazo. Não podemos ter associações que não sabem o que é que vão contar no dia a seguir, ou até mesmo, como no caso, por exemplo, já ouvimos isto até no caso do apoio às pessoas refugiadas, imigrantes, que nos dizem, eu daqui a um mês eu não sei se eu vou ter casa-abrigo para estas pessoas. E, portanto, isto não pode acontecer. Os programas têm que ser vistos de forma transversal, e transversal às várias dimensões da saúde, da habitação, da formação, da educação, mas também das casas-abrigo sempre e quando que necessárias, da autonomização, que é algo que também não se fala muito no nosso país, ou seja, a casa-abrigo tem que ser um programa claramente de transição, não pode ser um programa apenas de curto prazo, mas que se transforma às vezes até de médio e longo prazo, porque não somos capazes de autonomizar as pessoas e, acima de tudo, garantir que estas mulheres têm direito à recuperação da sua autoestima, à recuperação das suas vidas, porque, de facto, ouvir os relatos, e ainda hoje nós estávamos no gabinete a ler não só os estudos que existem, mas também a ler os testemunhos, e de facto é incompreensível como é que em pleno século XXI há mulheres que acham que dificilmente vão conseguir recuperar não só a sua dignidade, como também todo o processo do qual foram vítimas e do qual, de alguma forma, acreditam que não vão conseguir resgatar as suas vidas, ou pior ainda, filhas destas mulheres que acham que o único destino que vão ter é também a prostituição. E, portanto, nós temos de facto aqui um dever de quebrar este ciclo da nossa parte, e este projeto de resolução surge num contexto em que, na impossibilidade de fazermos avançar por via do Orçamento do Estado estas medidas, achámos que de facto devíamos marcar uma posição em relação a estes programas Exit, portanto, antes de sabermos se vai ou não haver uma dissolução da Assembleia da República, uma vez que é expectável que isso venha a acontecer, mas sabemos também que há aqui uma outra dimensão, a dimensão da sensibilização, que é fundamental, começando desde muito cedo nas escolas, até porque quando os
estudos também nos dizem que a idade média, apesar de ter aumentado, continua a estar nos 14 anos, a idade média em que se inicia a prostituição. Nós estamos aqui a falar de crianças, estamos aqui a falar de jovens, e aqui claramente quem está na prostituição aos 14 anos não está porque quer, e aqui não estamos a falar de autonomia sexual. Estamos a falar de crianças, da dignidade humana e da proteção e do dever que todos nós, enquanto Estado, e não apenas para os pais, temos o dever de proteger e de garantir os direitos fundamentais destas crianças e jovens e destas mulheres. Portanto, o compromisso do PAN não mudou de forma alguma em relação a esta leitura que faz da sociedade e do fenómeno da prostituição. Sabemos que há de facto aqui, e eu estive na audição que referiu há pouco, e confesso que saí de lá profundamente envergonhada, não só com as declarações que foram feitas naquela audição, como também chocada, como é que alguém até publicamente admitiu e até insinuou que haviam crianças e jovens envolvidas no negócio da prostituição e não denunciou isso ao Ministério Público. E, portanto, o caminho não é claramente por aí. Temos de ter a consciência da dimensão do flagelo que estamos a falar e dar respostas transversais que infelizmente ainda não existem. Senhora Deputada, peço-lhe que conclua. E só mesmo Muito para obrigada. concluir, há de facto este compromisso e, independentemente da renovação de um mandato e de um programa eleitoral, sabemos bem o caminho que queremos fazer, que é o caminho da dignificação e do empoderamento e da capacitação das mulheres, que não passa, efetivamente, por perpetuar nem esta sociedade machista e patriarcal que temos aos dias de hoje, e menos ainda por não elevar a autonomização do corpo da mulher, muito menos ainda aquilo que possa constituir, de alguma forma, uma exploração dos seus direitos humanos. Obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada, e obrigada, Catarina, pela questão. Vou então prosseguir e depois deixaremos, se possível, as questões para o final, porque estamos realmente bastante atrasadas. E passo então a palavra à jovem Aline Rossi, que vai colocar uma questão à representante do Partido Socialista, a deputada Elsa Paes. Boa noite. Boa noite a todas. Primeiro, gostaria de dizer que estou muito feliz de ver um painel só de mulheres. Vou dizer sempre todas, homens se sintam incluídos, como a gente teve que se sentir durante muito tempo quando todo mundo dizia homem para falar da humanidade, ok? Portanto, deputada, acho que me lembro de te ver na Brussels Call, em Bruxelas, no departamento, no Parlamento Europeu. Portanto, sei que tem uma posição mais ou menos, ou muito mais para mais, alinhada conosco. Já foi referida aqui a audição. Vou ter que pegar nisso, não tenho como, pois a deputada foi relatora dessa audição. Então, para contextualizar um pouco, não sei se todos, né, acompanharam isso tão de perto. Ano passado, vou usar sem medo o termo, uma proxeneta fez parte de uma audição para requerer a despenalização do lenocínio e, claro, talvez para não ficar tão feio, a regulamentação da prostituição. Entre várias coisas que essa audição, que essa petição solicitava ou exigia, estava, por exemplo, que pessoas irregulares no país deviam ser criminalizadas, com outras palavras, mas o resultado era esse, que as pessoas na prostituição tivessem que passar por exames médicos obrigatórios a cada 6 meses, não é? E que as casas de prostituição fossem regulamentadas. Não queria comentar, não contem para ninguém, que isso é muito parecido com várias políticas que tinham no período salazarista. Mas deixa isso para lá. Portanto, a deputada foi relatora dessa audição. Entretanto, não consigo deixar de referir que muito, apesar, né, do movimento feminista sempre tocou, e o movimento de mulheres sempre tocou na questão da prostituição, é uma pedra angular no movimento de mulheres, porque provavelmente é a posição mais vulnerável e é a que concentra todas as opressões que mulheres estão expostas, econômica, sexual, social, toda. Sabemos também que estamos aqui muito porque há cerca de 4 anos a juventude socialista puxou da gaveta e tirou de lá uma moção de aprovação, né? Sim, queremos a regulamentação da prostituição ou do trabalho sexual. Sabemos, entretanto, que dentro do partido do PS isso não é assim unânime. Né? Prova disso é a deputada estar aqui. Portanto, eu queria que a deputada falasse um pouco mais sobre o relatório também, porque, já de falar, o relatório é excelente e usa sem medo a linguagem, fala em violência baseada no sexo, fala em dominação masculina, e a linguagem é muito importante nisso, especialmente quando falamos de prostituição. Não é só uma violência de gênero, é uma dominação masculina.
Portanto, gostaria que a deputada falasse um pouco mais sobre o relatório e também quais são as dificuldades hoje de tratar sobre esse tema dentro do Parlamento ou dentro da Assembleia e dentro do próprio partido. O que a gente pode esperar do PS daqui para frente? Um posicionamento mais abolicionista, um posicionamento mais regulacionista? Como estão esses embates? Desculpe, só antes de iniciar essa resposta, vou ter que colocar o pedido a toda a gente aqui para tentarem colocar as vossas comunicações por volta de 2 minutos. Eu sei que é pouquíssimo tempo, mas o espaço vai fechar, portanto é mesmo não opcional. Por volta de 2 minutos, se fosse possível, e peço imensa desculpa novamente. E, Sra. Deputada, força. Isto é muito complicado. Bom, eu quero começar por agradecer à PPD-M ter convidado o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a estar aqui. Já não é a primeira vez, da última vez veio justamente uma jovem da Juventude Socialista também a explicar os seus pontos de vista. Nós somos um grande partido e temos diversidade de pensamento e de ideias no que diz respeito a um conjunto de matérias fraturantes, eu direi mais estruturantes, relacionadas, neste caso, em meu entender, com os direitos humanos e no entender também de alguns dos meus colegas com o exercício do direito individual à liberdade sexual. E é justamente aqui que as posições começam a divergir. Portanto, por parte do Partido Socialista, embora este debate ainda não tenha sido feito de uma forma aprofundada nem no meu partido, nem na própria Assembleia da República, eu fui relatora dessa petição, de onde têm resultado diversos projetos, mas penso que nenhum no seguimento da própria petição, e sou relatora de um outro projeto que propõe um modelo de direitos humanos abolicionista. Eu acho que não podemos discutir o fenómeno da prostituição, que é muito complexo, sem que tenhamos um enfoque de género. Portanto, para mim o enfoque de género é central, independentemente da classe, independentemente de serem pessoas de etnias diferentes e, de facto, as pessoas que migram, as migrantes, é muito mais fácil ficarem expostas à rede de tráfico e à rede de prostituição do que noutros contextos quaisquer. Portanto, há aqui uma dimensão dos direitos humanos que eu acho que é absolutamente indissociável da discussão sobre o debate da prostituição, porque o fenómeno prostitucional atinge as mulheres de forma desproporcional como atinge os homens. Há vários estudos da Faculdade de Direito, Inês Ferreira Leite, num dos estudos sobre esta matéria, dizia ela que o gigolo, quando se prostitui, não tem associado a si o medo, o estigma, nem a violência. As mulheres que se prostituem, por regra, têm associadas todos do medo, a violência, a estigmatização, a solidão, a precariedade. Portanto, há uma desproporcionalidade. E encarar políticas públicas sem entender esta desproporcionalidade, penso que não é o caminho mais adequado. Aliás, esta desproporcionalidade e o entendimento da desigualdade estrutural de género e das relações de poder entre homens e mulheres também informam não só as políticas nacionais, que temos planos para promover a igualdade, combater o tráfico de seres humanos, combater a violência doméstica, na linha inclusivamente da ratificação e subscrição que Portugal fez de convenções internacionais, a CEDAW, já aqui foi falada, Istambul, tantas outras, onde de facto está está vinculado aos princípios que ali subscreveu. E, de facto, um dos limites, desde logo, passa por legalizar a prostituição, em meu entender, como uma forma de trabalho idêntica a outra qualquer. Portanto, as convenções vão todas numa linha contrária a essa e, portanto, se o caminho vier a ser esse, depois de discussões que obviamente vamos ter de fazer, ainda não as fizemos, já houve 2 moções setoriais da Juventude Socialista em congressos, no congresso anterior e neste congresso, e ainda não foram discutidas em Comissão Política Nacional. Portanto, o debate vai fazer-se e eu também tenho todo o respeito para com um entendimento diverso do meu relativamente ao fenómeno, nomeadamente, e não sei quem é que disse, não sei se foi a Inês, que haverá,
e os estudos também nos dão conta, um conjunto de pessoas, embora minoritárias, onde as questões da liberdade sexual se colocam em primeiro plano relativamente a todas as outras. E, portanto, também não podemos violar o artigo 26º da Constituição, onde se prevê o exercício do direito individual à liberdade sexual. Aliás, é justamente aqui que também há muitas divergências no próprio Tribunal Constitucional. Quem defenda que o lenocínio se deve manter no quadro da defesa do princípio constitucional de salvaguarda dos direitos humanos, e há quem defenda justamente no quadro da defesa deste princípio, a autodeterminação e a liberdade sexual, que aquele crime deve ser despenalizado. E, portanto, a discussão está em cima da mesa. O que eu entendo pessoalmente, isto obviamente não vincula ao meu partido, porque a discussão ainda não foi feita de forma aprofundada, mas eu não tenho inibição nenhuma em dizer o que penso sobre esta matéria. Eu acho que, relativamente aos planos para a saída da prostituição, há um consenso alargado, ninguém é contra os planos de saída. Aliás, como vimos no debate das estruturas administrativas, embora não se chame assim, há um conjunto de planos, de medidas, de apoios, e com este Orçamento de Estado eles iriam aumentar muito mais a pessoas que vivem, por exemplo, às famílias monoparentais, às pessoas que querem, bom, infindáveis, de bónus de família, tudo. Portanto, digamos que podemos pensar numa estratégia global, integrada para sair da prostituição. Não tenho nada contra, mas isto não quer dizer que haja vazio relativamente a esta matéria, porque os diversos organismos, é preciso, contudo, fazer aqui um filigrama para perceber qual é o sítio onde se pode ir buscar esse recurso. E, portanto, numa lógica de termos uma intervenção mais eficaz e um combate mais forte, eu acho que essa é uma estratégia com a qual me identifico e acho que nada obstará, nem por parte do meu partido, nem de outro qualquer, julgo eu, avançar-se. Acho que há aqui um certo consenso pelos debates que fizemos na Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação sobre esta matéria. Questão bem diversa é justamente a escolha de um modelo para o fenómeno prostitucional, o modelo abolicionista ou o modelo regulacionista. Eu confesso que acho que os modelos têm algumas fragilidades. Simpatizo mais com o abolicionista, mas também há um eixo no modelo abolicionista com o qual eu não me identifico, que é a criminalização do cliente relativamente a todos os outros eixos, planos de saída, educação sexual nas escolas, no sentido de se ensinarem às pessoas, às crianças e aos jovens as questões do consentimento, da autonomia, capacitação das pessoas para a autonomia. Portanto, nada contra prevenção, nada contra esse conjunto de eixos. Relativamente ao modelo de criminalização do cliente, eu resisto mais, porque os modelos que o implementaram também têm uma eficácia que tem fragilidades e, portanto, é um debate e um trabalho que temos vindo a acompanhar. Por outro lado, também a legalização viola os princípios, considerada como um trabalho, viola os princípios, inclusivamente também que Portugal ratificou no quadro da Organização Internacional do Trabalho. O que não quer dizer que as pessoas que se prostituem não devam ter e deve ser assegurado, e a Catarina falou disso, o direito à proteção social através, e há estratégias por onde podemos caminhar, de um seguro voluntário, segurança social voluntária para as pessoas que neste momento já há, mas acho que também pode ficar muito mais bem clarificado em termos de lei. Só para rematar que isto para mim é muito importante, é a conclusão de tudo o que eu acabei de dizer. Eu estive muito envolvida na estratégia de luta contra as drogas e acho que neste fenómeno Portugal pode inovar e ousar como inovou e ousou nessa estratégia, descriminalizando o consumo, mantendo o ilícito criminal e humanizando
o sistema no sentido de retirar a estigmatização, combater o estigma a que os consumidores estavam associados, porque estavam associados também a criminosos. Neste caso, eu penso que podemos ir por uma via do meio. A Nova Zelândia é talvez o modelo que mais se aproxima dessa via do meio, mas que pode e deve ser explorada, e seguramente vamos fazê-lo no âmbito do meu partido e provavelmente também na Assembleia da República. Obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada. Vou acelerar, porque... Vou assumir que essas palmas são para eu acelerar. Vou passar então a palavra à Cláudia, que vai colocar a questão à representante do CDS-PP, a deputada Cecília. Olá, boa tarde a todas. Imagino que estejamos todos muito cansados. Eu gostaria muito de ter um debate com a senhora, a gente avançar nessas questões que são demasiado polêmicas, a comparação com os consumidores de drogas com os consumidores dos corpos de mulheres e crianças. Isso é bem delicado, mas pronto, fica o convite para a gente continuar. Não, mas mas foi colocado como pensar uma terceira via a partir disso. Mas pronto, desculpa. A gente tem que conversar mais, a gente tem que ter tempo para conversar sobre essas coisas, né? Pronto. Claro, eu gostaria também de agradecer o convite, de estar aqui, a participação de todas, uma mesa de mulheres, e o que eu poderia apontar do que eu sinto que eu poderia acrescentar só para finalizar fins de registro e esclarecimentos. Quando se fala no tráfico de seres humanos, principalmente de mulheres e raparigas, para fins de exploração sexual, se vocês forem dar uma olhada na internet, pesquisarem de forma mais geral, as imagens mostram as rotas do sul global, de áreas mais empobrecidas de todo o globo, para as zonas mais enriquecidas. E esse fenômeno relacionado à classe social, também a níveis nacionais, é sempre da periferia para o centro, do sul para cima, e das laterais para dentro. E uma das vítimas, a vítima mais jovem resgatada no ano de 2019, tinha 2 anos de idade, era uma menina, praticamente um bebê, e naquele dia já tinha sido violado por 24 homens. Então, acho que a gente precisa deixar isso registrado, ter em conta que não é só a dimensão de classe, é a dimensão de sexo. A gente sabe que tem o rosto de mulher, isso já foi dito, e eu queria lembrar a importância que tem a dimensão étnico-racial, dessas mulheres, de onde elas vêm, o que se fala em migração, mas não se diz exatamente que tem uma cor de pele para essas mulheres. Eu gostaria só de lembrar isso, deixar registrado e me colocar disponível para avançar com qualquer conversa nesse sentido. E pronto, levando isso em consideração, eu estive a pesquisar o material do programa do CDS, quase 300 páginas, não achei nenhuma informação específica, pelo menos naquele material. As companheiras daqui me ajudaram a achar alguma menção sobre o sistema profissional e o partido de vocês, e chegou a mim uma declaração de pessoas do partido no ano de 2018, que se declararam à agência Lusa, que consideravam que as mulheres e raparigas em situação de prostituição sendo consideradas como vítimas de atentados aos direitos humanos. Na época, os vereadores, não era a senhora, tinham outros nomes na matéria, eu trouxe aqui, se quiserem ver, pronto. Presentes na Câmara Municipal de Lisboa, demonstraram interesse em avançar com medidas que as protegessem, ao mencionar especificamente a criação e implementação de programas de saída e de prevenção à entrada no sistema. Face aos recentes resultados eleitorais da Câmara Municipal da capital, eu lanço 3 perguntas. Se a senhora conseguir responder em 2 minutos. Estaríamos face à oportunidade de materializar aquela intenção de 2018, dessa compreensão de que as mulheres e as raparigas são vítimas de um atentado aos direitos humanos, e focar em programas de saída e prevenção. Se seria possível estender essa materialização a todo o território nacional. E se você poderia afirmar que o CDS é um partido defensor do modelo abolicionista, ou como atualmente é chamado, modelo de igualdade. Pronto. Muito obrigada. Sim, abolicionistas 100%. Para atalhar brevemente. Primeiro, boa tarde. Eu queria agradecer imenso à plataforma
pelo trabalho extraordinário que tem desenvolvido neste domínio da prostituição. E queria prestar a minha homenagem a todos aqueles que trabalham no terreno, seja em estruturas públicas, seja em estruturas privadas, muitas vezes em regime de voluntariado, por esta causa. E dizer que a minha singela forma de homenagear é ter posto aqui o PIN deste projeto, porque eu acho que este nome diz tudo. Este nome é um statement político sobre a forma correta de olharmos para este flagelo que é a prostituição. E queria também dizer uma coisa, falar de políticas públicas, não vou aqui fazer nenhum aproveitamento político, porque falar de políticas ou de política em matéria de combate à prostituição não é suscitar uma questão ideológica, isto é, não é um problema que divida a direita da esquerda. Não é um problema que divida feministas ou antifeministas. O que nós encontramos é quem enquadra isto como um problema de direitos humanos, e encontramos da direita à esquerda, e quem põe a tónica numa perspectiva mais neoliberal, como quis, numa perspectiva mais de liberdade individual. E de facto, suscitar esta questão sob o prisma do combate dos direitos humanos é, digamos, ir de encontro ao ADN do CDS, porque é um partido personalista, isto é um partido que não é ideológico no sentido de partir das ideias para a realidade, mas é um partido que procura partir da realidade para a resposta política, pondo a pessoa no centro da sua ação política. E os direitos de cada pessoa ser tratada como pessoa, independentemente da sua circunstância, independentemente da sua idade e independentemente até de decisões que possa erradamente ter tomado ao longo da vida. Porque cada pessoa é maior do que o seu erro. E esta visão, como sabem, até é para alguns bastante radical, porque o CDS defende o princípio da dignidade da pessoa humana mesmo antes dela nascer, e até quando perde a sua autonomia por demência e por velhice. Mesmo nessa condição, a dignidade da pessoa humana é um valor elementar. E o CDS, portanto, só pode ser abolicionista sem mas nem meio mas. E eu devo dizer que obviamente que me fiquei um bocadinho desconfortável na maneira como abriu aqui o nosso debate ao centrar a questão do consentimento, porque isso já é, na minha perspectiva, ceder a uma visão liberal ou neoliberal, como disse, porque o consentimento não é o ponto de partida, parece-me justo de... Deixa-me interromper, quis fazer o elogio do consentimento, ele é pedra basilar, mas não chega. Pois, é que de facto falarmos de prostituição, começando por aí, é quase como se estivéssemos a dizer que há aqui uma questão de liberdade individual, de opção ou não opção. Ora, isso é uma forma de higienizar a prostituição em nome de uma suposta proteção da liberdade individual. E não é essa a perspectiva do exit, não é? Não pode ser. E a prostituição não é uma questão, desde logo, que diga respeito exclusivamente à liberdade individual, porque os direitos humanos e as situações que potenciam a violação de direitos humanos, e é isso que a prostituição é, a prostituição potencia a violação de direitos humanos, responsabilizam toda a sociedade nacional e a sociedade internacional. E, portanto, é legítimo, é necessário e é imprescindível que os políticos da direita à esquerda concertem esforços para desenvolver políticas públicas abolicionistas. E eu concordei com quase tudo, exceto com alguns mas que li ali nas entrelinhas do discurso do PS, com quase tudo que aqui me disseram à minha direita e à minha esquerda. Podemos também discutir o conceito de liberdade, se a liberdade das mulheres prostituídas é um facto que a realidade comprove. E eu não sou especialista, não tenho trabalho feito de investigação nem no terreno sobre esta matéria, mas do que eu vi aqui hoje, e tive aqui 1h30, raramente a prostituição é assumida como uma opção livre, mas antes como sendo sempre determinada por más razões, pela pobreza, pela adição, pela exploração e subdesenvolvimento humano, e mesmo quando alguém entra pelo seu pé na prostituição, raramente consegue sair pelo seu pé. Não é? Portanto, a mulher prostituída está sujeita a redes internacionais, está sujeita a relações de domínio, está sujeita a uma lógica de negócio que não reverte para ela. E, portanto, falar de liberdade individual neste contexto, para mim, é muito difícil. Por outro lado, falar de igualdade
é muito importante, porque as pessoas envolvidas na prostituição não estão numa situação de igualdade. Não é? O sexo em contexto de prostituição não é uma experiência igualitária. Não é uma opção e não é uma experiência igualitária. Doutora, peço que conclua. E, portanto, neste contexto, parece-me evidente que o foco adequado de nós encararmos isto, e sendo assim muito sintético nisto, é olhar para a prostituição como uma realidade e como um contexto que potencia a violação de direitos humanos fundamentais da mulher prostituída, a liberdade, a igualdade, a integridade física e psicológica, a saúde da mulher. É um problema social que a todos diz respeito, que convoca a todos, e não é um problema de liberdade individual apenas, convoca o setor público, mas convoca o setor privado e o setor social, e convoca a direita e a esquerda, e convoca sobretudo homens. E eu devo dizer que fiquei... O primeiro impacto, e porque eu não estou habituada a estar nestes fóruns, neste domínio, foi reparar numa sala que era quase 100% feminina. E isto é o espelho, se quiserem, de uma realidade cultural que realmente tem que mudar. Como é que não estão aqui homens tão ativistas como nós nesta questão? Eu não consigo compreender, quer dizer, os homens têm mães, têm filhas, têm irmãs, têm amigas e portanto, para mim Doutora, isso peço imensa desculpa, mas isso vou é ter compreensível. mesmo... Queria só dizer o seguinte, relativamente ao CDS. O CDS tem agora a vereadora dos Direitos Humanos e Direitos Sociais, que é a Laurinda Alves. O CDS revê-se plenamente nesta estratégia, que não é conquista do CDS apenas, teve os votos do PS e os votos do PCP na Câmara de Lisboa, mas o CDS teve um contributo muito substancial para a estratégia de combate à prostituição que está vigente. E uma coisa vos posso dizer, tenho a certeza que o trabalho que a doutora Laurinda Alves vai coordenar vai ir 100% nesta linha de visão da questão como uma questão de direitos humanos. Queria dizer outra coisa, o CDS considera que isto deve ter uma resposta ao nível penal e deve ter uma resposta ao nível da criminalização do utilizador, sim. E em 2016, pelo que eu estive a pesquisar, eu não sou deputada, ao contrário da apresentação, sou porta-voz do partido. Em 2016, no Parlamento, foi apresentado um projeto de criminalização do cliente da prostituição de menores. E isso é muito importante dizer o seguinte, não é a mesma coisa falar de prostituição de maiores e prostituição de menores. Aqui eu ouvi dizer, e eu não sabia, que a idade média da prostituição é 14 anos. Isto é uma vergonha em século XXI, de início. Mas isto é uma vergonha no século XXI. Como é que em idade escolar, como é que em idade de formação da personalidade se inicia uma vida e um projeto de vida por aqui? Portanto, penalizar quem lucra, mas também penalizar quem alimenta a prostituição é um compromisso do CDS, e eu gostava muito que o CDS voltasse a repescar essa proposta, e tudo farei para que o faça. Obrigada. Muito obrigada. Queria só dizer uma coisa, eu vou ter que me ausentar porque é um facto público que está a decorrer neste momento o Conselho Nacional do CDS, e eu sou membro da direção e tenho mesmo que estar presente. Eu queria dizer que aprendi muito neste bocadinho que aqui estive, não é falta de espírito democrático, gostava de continuar, mas eu tenho mesmo por responsabilidades que me ausentar. Muito obrigada. Muitos parabéns e muito obrigada. Muito obrigada. E para terminarmos este painel, que já vai muito longo, e peço imensa desculpa novamente pelos cortes, vou passar a palavra à Teresa, que vai colocar uma questão à eurodeputada Sandra Pereira. Então, boa noite, Sandra. Olá, obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria de começar por dizer que nós sabemos que o PCP tem sido o partido a nível nacional que mais tem debatido abertamente a questão da prostituição e que mais veementemente se tem oposto a qualquer tentativa de descriminalização do lenocínio, o vulgo proxenetismo. Nós hoje também sabemos que existe uma tentativa de redefinição da prostituição para ser denominada de trabalho sexual. Sabemos que o PCP se opõe a essa redefinição, e eu queria perguntar-lhe, sobretudo, tendo em conta que a luta central do PCP são os direitos económicos, sociais e laborais dos trabalhadores, a relação histórica do PCP com o sindicalismo é subejamente conhecida, e hoje diz que a prostituição não é um problema de violência, diz que é uma questão de direitos laborais. Por que motivo o PCP considera que a prostituição não é um trabalho como outro qualquer, que trabalho sexual não pode ser trabalho sexual, e porque considera que a prostituição é uma forma de violência, de exploração e de opressão das mulheres? E também perguntar-lhe, tendo em conta que é esta a vossa posição, que medidas estão neste momento a serem debatidas internamente no partido para apoiar e promover uma estratégia de prevenção e de saída e de combate à prostituição,
e também então fazer aqui a pergunta se consideram no futuro vir a adotar um dos pilares do modelo da igualdade, que é a criminalização do comprador de sexo. Obrigada. Então, muito obrigada e obrigada também pelo convite. Queria agradecer à plataforma pelo convite e queria também agradecer aos resistentes que ainda estão na sala para nos ouvir. Portanto, para o PCP, a emancipação da mulher passa, por um lado, pela mulher trabalhadora e por causa da questão da opressão da capitalista, mas depois também tem a ver com a libertação das desigualdades, das discriminações e das injustiças. Nós estamos, esta semana, eu sou deputada no Parlamento Europeu, sou coordenadora da Comissão das Mulheres e da Igualdade de Género no meu grupo político, que é o Grupo da Esquerda, e esta semana no Parlamento Europeu comemorou-se, assinalou-se a Semana da Igualdade. Curiosamente, também foi votado ontem na Comissão das Mulheres um relatório do qual eu fui relatora sobre a igualdade entre homens e mulheres entre 2018 e 2020 na União Europeia. E eu posso vos dizer que o relatório tem coisas que são bastante boas e dão voz a muitas das reivindicações das mulheres, né, em vários aspectos, na questão do trabalho, na questão das violências, mas uma das emendas que chumbou foi exatamente uma emenda que dizia que a prostituição era uma forma de violência, e foi uma das coisas que chumbou na Comissão. Portanto, não é unânime por toda a gente, por todos os partidos políticos, que de facto a prostituição é uma violência sobre as mulheres. E para o Partido Comunista Português é de facto uma questão de violência, uma questão de exploração e é um flagelo que tem de ser erradicado com base em medidas que não podem ser pensos rápidos. Eu há bocado ouvi no outro painel dizer mas se calhar tem que ter acesso à segurança social e se calhar e para nós isso também não faz sentido. Portanto, eu se calhar tinha aqui uns apontamentos, que é porque é que temos que desmistificar, e isto há assim uma certa glamorização em que a prostituição tem que ser legalizada, até muito por via académica, de alguns académicos, e depois não são só as televisões, mas também a própria academia, a tentar glamorizar esta questão do trabalho sexual. E o que eu acho, eu sou linguista de profissão, e eu acho muito curioso que os mesmos que querem glamorizar a prostituição e chamar-lhe trabalho sexual são os mesmos que, quando se querem referir aos trabalhadores, usam a palavra colaboradores. Portanto, é muito curioso. Mas, portanto, a questão, em Portugal a prostituição não é crime, o que é crime é o proxenetismo. Também acho que nós em 2017 fizemos um seminário Prostituição, uma grave forma de violência e exploração, a situação na Europa e em Portugal. A plataforma foi uma das organizações convidadas e, portanto, eu há bocado estava a ler este livro e estas questões que estão aqui neste livro e que também estão no vosso estudo, que de facto é ali uma bíblia que vai demorar a ler, mas também temos ali, há de nos dar com certeza a todos nós muito material para intervenção. Outra questão que é esta questão de a legalização da prostituição não diminui, bem pelo contrário, aumenta o tráfico de seres humanos. Portanto, isso é visível nos países onde a prostituição é legal. Esses países continuam a fazer parte das rotas de tráfico de ser humano. Depois, a questão da legalização da prostituição não resolve as causas de fundo, e que já aqui se falou, não é? Que são aquelas causas que empurram as mulheres para a prostituição, seja os baixos salários, seja o desemprego, seja os imprevistos na vida, e é preciso, às vezes, dinheiro rápido para uma coisa que aconteceu e não há uma resposta social, não há uma resposta que ajude aquela mulher a resolver aquele imprevisto, e, portanto, as mulheres são empurradas para a prostituição. A partir do momento em que a prostituição estivesse legalizada, eu tenho a certeza que as respostas sociais faltariam ainda mais. E não só faltariam ainda mais para impedir que as mulheres fossem empurradas para a prostituição, como também faltariam para que as mulheres saíssem da prostituição. Se nós hoje em dia já nos faltam estas respostas sociais, eu julgo que se a prostituição fosse legalizada, essas respostas sociais faltariam ainda mais, com a desculpa de isto já está
até já temos isto legalizado, portanto, o que é que querem mais? Portanto, é esta questão. Depois, aquilo que realmente é preciso é combater as causas socioeconómicas, é que haja respostas sociais que não empurrem as mulheres para a prostituição, e aqui vou pegar na pergunta da Catarina, e de facto é preciso aqui uma mudança de mentalidades não é Catarina, é da Lúcia, desculpe. Tem de haver aqui uma mudança de mentalidades e de comportamentos. Eu não tenho problema nenhum em que pessoalmente não me custa absolutamente nada que a Suécia tenha o modelo abolicionista desde 1999. Nós vivemos, foi 48 anos de fascismo, não é? Em que não eram só as mulheres que eram oprimidas, a forma como se vivia a sexualidade era completamente diferente, e portanto julgo que é preciso aí também haver algum trabalho nas escolas, mas também vocês, as organizações que estão no terreno, também têm aqui um papel muito importante, e julgo que o têm dado nesta questão de vencer estes preconceitos, estes estereótipos, e de facto terminar com este flagelo, que é uma violência contra as mulheres, incutir nos homens que aquilo que eles estão a fazer quando procuram a prostituição é fazer violência sobre as mulheres, e ao mesmo tempo também que é uma falta de dignidade para eles, que se quiserem ter sexo terem de o pagar, não é? Portanto, penso que é um bocado por aqui. Eu queria só terminar, agradecer mais uma vez e dizer que a luta das mulheres levará a que de facto este flagelo termine, e nós também não acreditávamos que a escravatura terminasse, que o trabalho infantil terminasse, e terminou, e portanto eu julgo que é pela luta das mulheres que este flagelo sobre elas também vai acabar. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada.